5 anos atrás, Rei Alpha Kalin Thorne fez o impensável. Ele arrastou sua companheira predestinada, Elara, para a fronteira de seu território e a jogou na neve. Sua razão, a curandeira da Alcateia, alegou que ela era estéril. Ele a chamou de um galho morto em sua árvore genealógica, inútil, quebrada e indigna de sua coroa. Hoje, Kalin convidou Ara de volta à Alcateia Real. Ele diz que é por um tratado de paz, mas todos sabem a verdade. Ele quer zombar dela enquanto ele anuncia seu noivado com outra mulher. Ele espera ver uma vadia quebrada, implorando por restos. Mas quando as portas da limusine se abrem, o limpa a garganta, Rei vai parar de respirar porque não veio sozinha. Ela trouxe 4 meninos com olhos exatamente como os dele e poder que leva a Alcateia inteira de joelhos. O envelope era pesado, feito de papel cartão cor creme, que parecia veludo sob as pontas dos dedos de Vance. Cheirava a colônia cara de cedro e o fraco toque metálico de arrogância. Ela não precisava abri-lo para saber quem o enviara. Aquele cheiro, cedro e chuva havia assombrado seus pesadelos por 5 longos anos. Mãe, você está amassando a correspondência. Ara piscou, o tom dourado desaparecendo de seus olhos enquanto ela olhava para baixo. De pé em sua cintura, puxando sua blusa de seda, estava Liam. Aos 4 anos de idade, ele já tinha a altura de um humano de 6 anos com cabelo escuro bagunçado e olhos que mudavam entre avelã e um dourado predatório. Desculpe, querido, Ara sussurrou, alisando a borda amassada do envelope. Apenas correspondência indesejada. Cheira a floresta. Uma segunda voz se intrometeu. Noah entrou na cozinha segurando um caminhão de brinquedo em uma mão e uma caixa de suco na outra. Ele era o espelho idêntico de Liam, salvo por uma pequena cicatriz no queixo de brincadeiras. É das terras ruins? Não, disse sua voz endurecendo. É do passado. Ela caminhou até a ilha de mármore da cozinha de sua cobertura. Fora das janelas do chão ao teto, o horizonte de Seattle brilhava sob o crepúsculo. Ara não era mais a garota trêmula e chorosa em trapos. Ela era a CEO da Vance Alchemic, a fornecedora líder mundial de remédios holísticos para licantropos. Ela era rica, ela era poderosa e ela era uma mãe. Ela abriu o envelope com uma faca de prata para a senhorita Lara Vance. Por ordem de sua majestade, Rei Alpha Kalin Thorne, da Alcateia Lua de Obsidiana, você está, por meio deste, convocada ao baile real do solstício. O rei deseja estender um ramo de oliveira a todos os ex-membros da Alcateia. Além disso, sua majestade estará anunciando oficialmente a concepção de seu herdeiro com sua futura rainha, Sarafina Sterling. Sua presença é solicitada para testemunhar a prosperidade da coroa. Ara soltou uma risada fria e aguda. Não era um convite. Era uma convocação para uma execução pública de sua dignidade, a concepção de seu herdeiro. Essa era a adaga. Ele a queria lá para ver que ele havia tido sucesso onde ela supostamente falhara. Ele queria mostrar a ela que substituí-la foi a escolha certa. Ele quer esfregar na cara. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ele quer me ver quebrar. Quem quer te ver quebrar? Elara se virou. Seu irmão Silas, não de sangue, mas de laço, encostou-se no batente da porta. Silas era uma isca que a encontrara meio congelada na neve 5 anos atrás. Ele a ajudara a construir seu império. Kalin, Elara disse, jogando o convite no balcão. Ele está me convidando para a lua de obsidiana. Ele está anunciando a gravidez de Sarafina. Silas pegou o cartão, sua mandíbula apertando. Ele te rejeitou por ser estéril. Agora ele te convida para celebrar sua fertilidade. O homem é um sádico. Jogue no lixo. Eu deveria concordado. Ela olhou para a sala de estar onde seus 4 milagres estavam brincando. Liam Noah, Ethan e Lucas quadrigêmeos. A curandeira da Alcateia, uma mulher chamada Magda, havia olhado Ara nos olhos 5 anos atrás e disse ao rei: Seu útero é escuro, meu rei.
Ela carrega a maldição do vaso vazio. Ela acabará com sua linhagem. Havia sido uma mentira. Um veneno Elara mais tarde descobriu administrado em seu chá por Sarafina mesma para mascarar o cheiro de ira e suprimir seu cio. Mas quando o cio de Aara voltou, ela já estava exilada, tremendo em um quarto de motel, percebendo que ela não estava apenas grávida. Ela estava carregando uma ninhada de realeza. Não vou jogar fora, Aara disse suavemente, um sorriso perigoso tocando seus lábios. Silas olhou para ela preocupado. Aara, não, você não precisa disso. Você tem os meninos, você tem a empresa. Ele pensa que sou uma vadia. Aar disse, seus olhos brilhando violeta, o sinal de uma fêmea alfa adormecida acordando. Ele pensa que sou a mesma garota fraca que implorou a seus pés, enquanto ele cuspia em mim. Ele quer exibir seu ar. Certo. Ela olhou para os 4 meninos se amontoando no sofá, o riso deles balançando o vidro das janelas. Suas auras já eram tão fortes que disparavam alarmes de carro quando andavam pela rua. Acho que é hora de Kalin conhecer seus filhos. Aara disse, faça a mala, Silas. Vamos para a Lua de Obsidiana. A viagem para o território da Lua de Obsidiana levou 6 horas. Eles não pegaram um carro padrão. Aara pegou o comboio de SUV blindado, feito sob medida que geralmente transportava carga alquímica de alto valor. Enquanto cruzavam a fronteira para as terras do rei, Aara sentiu a mudança no ar. A atmosfera aqui era mais pesada, saturada com os feromônios de centenas de lobos. Mamãe, meus dentes coçam, Ethan reclamou do banco de trás. Ele era o mais sensível dos 4, o mais conectado ao lado espiritual do vínculo da alcateia. É só a pressão, querido. Elara o acalmou, embora seu próprio coração estivesse batendo forte contra suas costelas. Masque seu colar. Ela havia lhes dado a todos amuletos feitos de pedra da lua para amortecer seus cheiros, escondendo sua linhagem real até que o momento fosse certo. A propriedade real era uma fortaleza de pedra e vidro, aninhada na encosta de uma montanha. Enquanto o comboio se aproximava dos portões principais, Aara viu a imprensa. Câmeras piscaram e repórteres das redes de notícias metamorfas invadiram a entrada. Kalin havia transformado isso em um espetáculo. Fiquem no carro até eu dar o sinal. Aara comandou Silas, que estava dirigindo o segundo veículo com os meninos e sua babá. Eu entro primeiro. Cuidado, Aara, Silas disse pelo fone de ouvido. Aara saiu da primeira limusine. Ela não estava usando os trapos que Kalin lembrava. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite cortado perigosamente baixo nas costas, abraçando curvas que a maternidade só havia tornado mais exuberantes. Diamantes escorriam de suas orelhas e seu cabelo era uma cascata de ondas de chocolate escuro. Um silêncio caiu sobre o tapete vermelho. É aquela companheira rejeitada? Ela parece cara. Eu pensei que ela fosse uma miserável vadia. Aara caminhou com a cabeça erguida, ignorando os sussurros. Ela subiu as grandes escadas e entrou no salão de baile. Era exatamente como ela lembrava, só que mais frio. Candelabros de cristal, folhas de ouro nos pilares e, no extremo oposto, em um estrado elevado, sentavam-se os 2 tronos. Ray Kalin Thorne sentou-se no maior. Ele parecia mais velho do que ela lembrava. Sua mandíbula era mais afiada, seus olhos mais duros como lascas de sílex. Ele usava um smoking que se esticava contra seus ombros musculosos. Ao lado dele sentou-se Sarafina. Ela estava brilhando com uma mão, descansando possessivamente em uma protuberância muito pequena, mal visível em seu estômago. Ela vestia branco, fingindo uma inocência que nunca possuíra. Quando o mordomo anunciou Senhorita de Vance, a música parou. A cabeça de Kalin se ergueu rapidamente. Por um momento, o tempo congelou. Os olhos de Kalin se fixaram nos dela. Elara viu um lampejo de choque, talvez até desejo antes que a máscara do rei cruel voltasse ao lugar. Ele se levantou, descendo as escadas do estrado, rondando lentamente em direção a ela como um predador encurralando um coelho. A multidão se separou,
criando um amplo círculo ao redor deles. Você veio, Kellen disse. Sua voz era um rosnado profundo que vibrava no peito de Ara, tentando acionar o laço de companheiros que ela havia lutado tanto para suprimir. Você me convidou, Sua Majestade. Arara respondeu, sua voz suave e fria como vidro. Teria sido rude recusar. Kalin parou a 2 pés dela. Ele cheirou o ar confuso. Ele esperava o cheiro de miséria e pobreza. Em vez disso, ele cheirou dinheiro, confiança e outra coisa. Leite e baunilha. Vejo que você encontrou uma maneira de se vestir. Kalin zombou, embora seu coração não estivesse nisso. Ele estava muito ocupado olhando para o rosto dela, procurando pela garota que ele havia destruído. Eu te convidei para que você pudesse ver como uma verdadeira rainha se parece. Sarafina está carregando o futuro desta alcateia. Sarafina desceu os degraus de forma sensual, ligando seu braço ao de Kalin. Oh, Kalin, não seja tão duro. Pobre Elara, deve ser tão difícil para ela nos ver, sabendo que ela está vazia por dentro. Os olhos de Sarafina brilhavam com malícia. Você trouxe um presente para o bebê? Ou talvez você esteja procurando por uma esmola. Ar sorriu. Não era um sorriso legal. Era o sorriso de uma loba que sabe que a armadilha foi armada. Eu não trouxe um presente, Ara disse, sua voz projetando-se para o fundo da sala silenciosa. E eu certamente não vim por uma esmola. Eu vim para corrigir uma narrativa. Narrativa? Kalin zombou. A única narrativa é a que você é baronara. Limpa a garganta. Você era inadequada para ser mãe, inadequada para ser rainha. Minha linhagem teria morrido com você. Sua linhagem. Ara levantou uma sobrancelha. Você fala com tanta confiança sobre sua linhagem, Kalin. Mas você parece ter esquecido como a genética funciona. Do que você está falando? Kalin rosnou, sua paciência diminuindo. Saia agora antes que eu mande os guardas te expulsarem. Você é uma mancha nesta celebração. Eu irei, Ara disse, dando um passo para trás. Mas meus filhos foram prometidos uma dança. Kalin congelou. Seus o quê? Meus filhos? Ara repetiu. Ela levantou a mão e estalou os dedos. As portas duplas na entrada do salão de baile que haviam sido fechadas atrás dela se abriram. Não foi uma abertura educada. As portas foram abertas com tanta força que uma das dobradiças rachou. Silas entrou parecendo presunçoso, mas ninguém estava olhando para Silas. Caminhando em formação de V, atrás dele, estavam 4 meninos pequenos. Eles estavam vestidos com ternos sob medida em miniatura. Liam em azul marinho, Noah em preto, Ethan em cinza e Lucas em borgonha. Eles não andavam como crianças pequenas. Eles andavam com um andar furtivo sincronizado de predadores de ápice. A multidão ofegou. A semelhança era inegável. Eles tinham o cabelo preto de Kellen. Eles tinham o nariz afiado de Kellen. Mas foi o que aconteceu em seguida que quebrou a sala. Liam, o líder, parou a 10 pés do rei. Ele olhou para o homem enorme que se elevava sobre ele. Liam não vacilou. Ele não se escondeu atrás de sua mãe. Os olhos de Liam brilharam um dourado brilhante e ofuscante da cor de um rei alfa. E então, em uma voz que carregava uma profundidade grell e aterrorizante para uma criança de 4 anos, Liam falou. Você cheira a mentiroso. Kalin cambaleou para trás como se tivesse sido socado. A aura alfa irradiando desses 4 crianças o atingiu como uma onda física. Não era apenas sangue alfa. Era sangue real, concentrado não diluído. Kalin sussurrou a cor sumindo de seu rosto enquanto ele olhava dos meninos para sua companheira rejeitada. O quê? Quem são eles? Ara deu um passo à frente, colocando uma mão protetora no ombro de Liam. Estes são seus filhos, Kalin. Limpa-lhe a garganta, ela disse, sua voz fria como gelo. Liam, Noah, Ethan e Lucas. Ela encarou Sarafina, que parecia prestes a desmaiar. E como você pode ver, Ara sibilou. Eu sou tudo menos estéril. O silêncio no salão de baile era absoluto.
Era o tipo de silêncio que precede um desastre natural, o recuo do oceano antes que o tsunami atinja. Rei Kalin Thorne, o homem que havia unido os territórios do norte e esmagado rebeliões com um único comando, estava tremendo. Ele olhou para os 4 meninos de pé em uma falange defensiva na frente de Aara. Liam, aquele que havia falado, o encarou com olhos de ouro derretido. Noah ficou com os punhos cerrados, vibrando com energia. Ethan parecia triste, inclinando a cabeça como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia ouvir. Lucas, o mais novo, por 2 minutos, observou Colin com uma quietude calculista e inquietante. Bastardos! O grito rasgou o silêncio, quebrando o feitiço. Sarafina tropeçou escada abaixo, seu rosto retorcido em uma máscara de desespero feio. Ela apontou um dedo bem cuidado para Aara. Ela está mentindo, Sarafina gritou, sua voz rachando. Ela dormiu com um vadio e trouxe estes vira-latas aqui para humilhar a coroa. Eles não podem ser de Kalin. Ela é baronesa. A curandeira disse isso. Aara não vacilou. Ela nem olhou para Sarafina. Ela manteve seus olhos fixos em Kalin. Eles parecem vadios para você, Kalin? Aara perguntou suavemente. Kalin olhou para Sarafina, seu lábio curvando-se em um rosnado. Silêncio. Sarafina, não. Sarafina agarrou seu braço, suas unhas cravando em seu paletó. Expulse-os, mate-os. Eles estão ameaçando meu filho não nascido, nosso herdeiro. À menção da palavra matar, o ar na sala de repente ficou pesado. Tornou-se difícil respirar. As taças de champanhe nas mesas próximas começaram a chacoalhar. Não era Kalin liberando sua aura. Eram os meninos. Ethan, o sensível, deu um passo à frente. Seus olhos começaram a brilhar um violeta suave e estranho, combinando com o de sua mãe. Você quer nos machucar? Ele perguntou, sua voz ecoando com uma estranha distorção harmônica. Limpa a garganta. O chão sob os pés de Sarafina rachou. Uma fratura capilar literal atravessou o chão de mármore, parando bem na ponta de seu sapato branco. Ela ofegou e recuou, tropeçando em seu vestido e caindo com força de costas. Feitiçaria! Um nobre gritou do fundo. Não! Uma voz rouca cortou o pânico. Dominion! Das sombras do Aló VIP, o ancião Marcos emergiu. Ele era o lobo mais velho da Alcateia, um homem que havia servido ao avô de Kalin. Ele andava com uma bengala, mas seus olhos eram afiados. Ele mancava em direção aos meninos, ignorando os suspiros da multidão. Ele parou na frente de Liam. O velho lobo abaixou a cabeça, expondo seu pescoço, um sinal de submissão máxima. Ancião Marcos, Sarafina guinchou do chão. O que você está fazendo? Levante-se. Eu não posso. Marcos ofegou, olhando para Liam com reverência. O sangue chama. É puro. É concentrado. Ele olhou para Kalin. Meu rei, estes não são apenas seus filhos. Esta é uma linhagem alfa quádrupla. Não tem sido vista em 500 anos. Eles são uma bênção da própria deusa da lua. Kalin sentiu a verdade disso em sua medula. Seu lobo estava arranhando seu peito, uivando para chegar a seus filhotes. Ele deu um passo à frente, sua mão estendendo-se em direção ao cabelo escuro de Liam. Meus filhos. Kalin respirou sua voz quebrada. Aara, por quê? Por que você os escondeu de mim? Aara afastou sua mão com um tapa. O som ecoou como um tiro. Não ouses reescrever a história, Kalin. Ela cuspiu sua compostura, rachando o suficiente para mostrar o magma por baixo. Você me expulsou. Você me despojou do meu título. Você me disse que eu era um galho morto. Você não me queria. Você queria uma égua de cria. Fui informado que você era uma baronesa. Kalin rugiu, sua dor transformando-se em raiva defensiva. Magda me mostrou os resultados. Eu tinha o dever para com a Alcateia de produzir um ar. E assim você me substituiu antes que meu lado da cama estivesse frio, Ared. E agora olhe para você. 5 anos depois, celebrando uma gravidez que ainda nem atingiu o primeiro trimestre.
Enquanto seus herdeiros reais, 4 deles foram criados sem pai. Eu não sabia. Você não se importou o suficiente para verificar. Ara gritou de volta. Você aceitou a palavra de uma curandeira que estava na folha de pagamento de Sarafina. A sala ofegou. Sarafina, que estava sendo ajudada a se levantar por um mordomo, empalideceu. Mentiras. Ela está me difamando. Kalin se virou lentamente para olhar para Sarafina. O olhar em seu rosto era aterrorizante. Prometia violência. Mas antes que ele pudesse falar, Liam se colocou entre seus pais. Mãe, o menino disse, puxando o vestido de Ara. Estou com fome e este lugar cheira a leite azedo. Ele encarou Sarafina. Ara respirou fundo, alisando seu vestido. Ela se virou para Silas. Pegue os meninos, estamos saindo. Não, Kalin se colocou na frente dela, bloqueando seu caminho. Sua aura alfa se acendeu instintivamente, tentando comandá-la. Você não está levando meus herdeiros a lugar nenhum. Eles pertencem à Alcateia. Eles pertencem à coroa. Os olhos de Ar brilharam violeta novamente. Ela não se curvou. Ela não se encolheu. Ela entrou em seu espaço, seu nariz a centímetros de seu peito. Eu não sou um membro da Alcateia, Kalin. Eu sou uma vadia. Você me fez uma. E estes meninos, eles são lobos Vence. Eles não carregam o nome Thor. Se você tentar nos manter aqui contra minha vontade, eu trarei a ira do conselho. Eu te processarei por custódia em tribunal humano. E eu te desafiarei pela liderança em tribunal lobo. Você realmente quer lutar contra 4 alfas e a mãe deles? Kalin cerrou os dentes. Ele olhou para os meninos. Eles o estavam observando com hostilidade. Se ele os forçasse a ficar, eles o odiariam. Fique. Kalin implorou sua voz, caindo para um sussurro para que a multidão não pudesse ouvir. Por favor, não como prisioneiros, como convidados. Dê-me uma chance de conhecê-los. Apenas pelo fim de semana. O baile do solstício é em 2 dias. Fiquem até lá. Ara olhou para seus filhos. Noah estava olhando para a mesa do buffet com desejo. Ethan parecia cansado. Certo, a Ara disse secamente. Ficamos pelo fim de semana, mas ficamos na ala leste. Sarafina não chega perto de nós. E se você levantar a voz para eles, Kalin, eu mesma arrancarei sua garganta. Kalin assentiu, alívio o inundando. Concordado. Ele observou enquanto Ara, Silas e seus 4 filhos marchavam para fora do salão de baile, flanqueados pela guarda real. Ele se virou de volta para a sala. A celebração estava arruinada. O anúncio da concepção foi uma piada. Ele olhou para Sarafina, que estava soluçando lágrimas falsas em um lenço. Limpem a sala, Kalin ordenou a seu beta. Todos para fora. Ele caminhou até Sarafina. Ela o procurou. Oh, Kalin, que pesadelo. Aquela mulher é uma bruxa. Kalin agarrou o pulso dela. Ele não apertou forte o suficiente para quebrá-lo, mas forte o suficiente para machucar. Vá para seu quarto, Sarafina. Ele disse, sua voz desprovida de emoção. E reze para que quando eu encontrar Magda, a curandeira, ela me conte uma história que corresponda à sua. Porque se eu descobrir que você teve algo a ver com o diagnóstico de Ara 5 anos atrás, eu não vou apenas quebrar nosso noivado. Eu te caçarei por esporte. A ala leste era a parte mais segura do castelo, geralmente reservada para dignitários visitantes. Agora era uma fortaleza para a família Vance. Ara sentou-se na beira da cama king size na suíte master. Os meninos estavam finalmente dormindo no quarto adjacente, exaustos pela viagem e pela produção emocional da noite. Silas estava postado do lado de fora da porta, andando de um lado para o outro. As mãos de Ara estavam tremendo. Ela serviu-se um copo d'água da Carfe na mesa de cabeceira. Ver Kalin novamente havia sido mais difícil do que ela antecipava. O puxão do laço de companheiros ainda estava lá, um anzol irregular em seu coração. Seria tão fácil cair em seus braços para deixá-lo ser o forte rei alfa. Mas ela se lembrou da neve.
Ela se lembrou do frio. Toque, toque. Vá embora, Kalin, ela disse, sentindo seu cheiro através da pesada porta de carvalho. Cido e chuva. Estava mais forte agora, misturado com angústia. Eu trouxe comida. A voz de Kalin veio através da madeira. Os meninos, eles não comeram na festa. Ara suspirou. Ela destrancou a porta e abriu uma fresta. Kalin estava ali segurando uma bandeja de prata empilhada com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes de chocolate. Era absurdamente doméstico para um rei. Lembro-me de que você costumava desejar hambúrgueres depois de uma crise, ele disse timidamente. Ara abriu mais a porta para deixá-lo entrar, mas ela permaneceu fria. Eu não sou quem está em crise, Kalin. Você é. Ele colocou a bandeja na mesa e se virou para ela. A arrogância havia sumido. Ele parecia um homem que havia visto um fantasma. Eles são magníficos, Ara, ele disse suavemente. Liam, ele tem o comando aos 4 anos de idade. Isso não deveria ser possível. Eles são fortes porque tiveram que ser, Ara disse, cruzando os braços. Eles tiveram que me proteger. De quem? De tudo. O mundo não é gentil com uma mulher sozinha com 4 filhotes. Kalin estremeceu. Eu enviei rastreadores depois que você partiu. Eu tentei te encontrar depois de 1 mês. Eu queria ter certeza de que você estava viva. Eles não conseguiram encontrar um rastro. Eu não queria ser encontrada. Eu mascarei nosso sentido. Ara Kalin deu um passo mais perto. A curandeira Magda. Ela desapareceu 3 dias depois que você foi exilada. Eu pensei que ela havia se aposentado na costa. Eu enviei meu Delta para encontrá-la esta noite. Encontramos o registro dela. Ela comprou uma vila no sul da França. Dinheiro. A Ar levantou uma sobrancelha. Uma vila com o salário de uma curandeira de Alcateia. Exatamente. Os olhos de Kalin escureceram. Eu era cego. Eu era jovem, estúpido e pressionado pelo conselho para produzir um herdeiro. Sarafina. Ela estava sempre lá sussurrando em meu ouvido. Eu a deixei envenenar minha mente contra você. Isso não te absolve, Kalin. Você é o alfa. A decisão final foi sua. Você escolheu acreditar que eu estava quebrada. Eu sei, Kalin sussurrou, e eu passarei o resto da minha vida espiando por isso. Mas, por favor, deixe-me conhecê-los. Limpa a garganta. Deixe-me ser um pai. Você pode tentar. Elara disse, mas confiança é conquistada. E agora, sua conta está com saldo negativo. Antes que Kalin pudesse responder, um grito perfurou o ar. Veio do quarto do menino. Ara e Kalin se moveram instantaneamente. Eles irromperam no quarto adjacente. Noah estava sentado na cama, gritando, agarrando seu estômago. Lucas estava vomitando no chão. Liam estava rosnando para a janela, seus olhos brilhando furiosamente. O que aconteceu? Ara gritou, correndo para Noah. Sua pele estava em brasa. O suco! Liam gritou, apontando para uma caixa de suco na mesa de cabeceira. A empregada trouxe suco, Noah, e Lucas beberam. Kalin pegou a caixa de suco. Ele cheirou. Sob o cheiro de maçã, havia algo acre, acônito, líquido concentrado. Lobo espanha guardas. Kalin rugiu, o som sacudindo as paredes de pedra. Silas correu para dentro, arma em punho. Traga o médico real agora. Kalin latiu. Ele se virou para Ara, que estava embalando Noah. Suas mãos estavam brilhando com uma luz branca suave. A magia de cura de uma mãe. Fraca, mas desesperada. Dói, mamãe. Noah chorou. Eu sei, querido. Eu sei. Era chorou. Ela olhou para Kalin, seus olhos cheios de assassinato. Ela tentou matá-los. Ela tentou matar meus bebês. O rosto de Kalin ficou completamente imóvel. Era o rosto de um monstro emergindo. Lobo Espanha não mata alfas facilmente, Kalin disse, sua voz terrivelmente calma. Isso os deixará doentes, mas eles sobreviverão. O sangue deles é muito forte. Ele entregou a caixa de suco envenenado a Silas. Mantenha isso seguro, Kalin ordenou.
E guarde esta porta. Se alguém além do médico tentar entrar, mate-os. Não me importo se é o primeiro-ministro. Onde você está indo? Ara perguntou, agarrando Noah com força. Kalin caminhou até a janela para a qual Liam estava rosnando. Ele olhou para a ala oeste onde ficavam os aposentos da rainha. Eu vou pegar o antídoto, Kalin disse. E então eu vou lembrar Sarafina, porque sou chamado o açougueiro do norte. Oh, ele não usou a porta. Ele quebrou a janela e saltou para a noite, mudando no ar para um enorme lobo preto meia-noite. Seu uivo rasgou a propriedade, um som de pura raiva que fez cada lobo em 10 milhas cair de bruços de medo. Ara segurou seus filhos doentes, balançando-os para frente e para trás. Mas ela não estava mais apenas com medo. Ela estava com raiva. Ela olhou para Ethan e Liam, que estavam inaudíveis, mas apavorados. Liam, Ara disse, sua voz firme, cuidem de seus irmãos. Mãe. Ara se levantou. O calor maternal havia desaparecido. Em seu lugar estava o aço frio e duro de uma CEO que havia subido do nada. Silas, observe os meninos, ela comandou. Ara, você não pode sair aí, Silas avisou. Ara caminhou até sua mala. Ela puxou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um frasco de líquido transparente. A criação mais perigosa da Vence Alchemic. Um soro que despojava um lobo de sua capacidade de mudar. Neutralização permanente. Kalin quer bancar o rei, Ara disse segurando o frasco. Mas ele é muito mole. Ele a interrogará. Ele procurará por provas. Ela caminhou até a porta. Eu não preciso de provas. Eu preciso de uma pá. Ela saiu para o corredor. O baile do solstício estava prestes a se transformar em um massacre. Enquanto o rei Kalin estava rasgando os pátios inferiores, atraindo a atenção de cada guarda e guerreiro no castelo com sua fúria, a Ara se moveu pelos corredores como um fantasma. Ela não correu. Correr atraía a atenção. Ela caminhou com o passo determinado de uma mulher que era dona do edifício. Seus saltos batiam ritmicamente no chão de pedra, um relógio de contagem regressiva marcando o tempo para a destruição. A ala oeste geralmente era fortemente guardada, mas o caos lá embaixo havia deixado o corredor nu. Os sons de lobos rosnando e homens gritando ecoavam dos andares abaixo, fornecendo a cobertura perfeita. Ara alcançou as portas duplas de mogno da suíte da rainha. Ela não bateu. Ela colocou a mão na fechadura. Um pequeno sibilo soou enquanto ela aplicava uma gota de ácido corrosivo de seu kit alquímico, outra ferramenta de seu ofício. A fechadura derreteu. Ela empurrou a porta e entrou. Sarafina estava lá. Ela não estava dormindo. Ela estava freneticamente enfiando joias e pilhas de dinheiro em uma bolsa de viagem de grife. Ela ainda estava usando seu vestido branco, agora manchado de vinho. Sarafina congelou quando a porta se fechou com um clique. Ela girou, seus olhos arregalando quando viu a Ara. Você... Sarafina sibilou, suas mãos se curvando em garras. Como você passou pelos guardas? Kalin está atualmente desmantelando sua equipe de segurança lá embaixo. Ara disse calmamente, trancando a tranca atrás dela. Ele está bastante chateado com seus filhos sendo envenenados. Sarafina soltou uma risada nervosa e aguda. Eu não sei do que você está falando. O que quer que tenha acontecido com aqueles pirralhos foi provavelmente a própria sujeira deles. Doença de vadia, Ara caminhou mais para dentro da sala. Ela inspecionou o luxo, as cortinas de seda, a penteadeira de ouro, o armário transbordante. Você tem tudo, Sarafina. Você tem o título, o dinheiro, o rei. Por que você teve que tocar em meus filhos? Porque eles são ameaças, Sarafina gritou, largando a pretensão. Kalin estava finalmente te esquecendo. Ele estava finalmente olhando para mim. E então você entra dançando com 4 cópias carbono dele. Limpa a garganta. Se eles viverem, meu filho nunca será rei. Seu filho? Ara inclinou a cabeça, seus olhos escaneando o corpo de Sarafina. Ela respirou fundo, inalando o cheiro da sala. Isso é estranho. Eu cheiro medo. Eu cheiro ganância. Eu cheiro perfume caro.
Mas eu não cheiro um segundo batimento cardíaco. Sarafina empalideceu. Ela instintivamente cobriu seu estômago. Você não está grávida, está? A Ara sussurrou, a percepção a atingindo. É um travesseiro ou um feitiço? Não importa. Sarafina guinchou. Eu teria sido uma vez que fôssemos casados. Assim que a cerimônia de acasalamento estivesse completa, na próxima semana eu teria dado a ele um herdeiro. Mas você estragou. Os olhos de Sarafina brilharam vermelho. Uma beta tentando imitar a raiva de um alfa. Ela avançou em Ara com garras, mirando em seu rosto. Ara não vacilou. 5 anos no mundo humano, construindo um império enquanto criava 4 meninos lobos superpoderosos, a haviam ensinado reflexos que nenhuma socialite mimada poderia igualar. Ara desviou do golpe, agarrou o pulso de Sarafina e o torceu atrás das costas dela com um estalo nauseante. Sarafina gritou, caindo de joelhos. Você envenenou meus filhos com um lobo espanhol. Ara murmurou no ouvido de Sarafina, segurando-a presa contra o chão. Você sabe qual é o antídoto? Vá para o inferno. Sarafina cuspiu. Resposta errada. Ara tirou a caixa de veludo de seu bolso. Ela abriu com o polegar e retirou a seringa. O líquido dentro era transparente, viscoso e brilhava com uma luz azul fraca e aterrorizante. Este é um produto que desenvolvemos na Vence Alchemic para lobos vadios que perdem a razão. A Ara explicou sua voz conversacional. Ele se liga ao gene licantropo e corta a conexão com a lua. Não te mata, mas mata o lobo permanentemente. Sarafina parou de lutar. Seus olhos saltaram de terror. Para um lobisomem, perder seu lobo era um destino pior que a morte. Significava tornar-se humano. Fraco. Reze. Não. Sarafina implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não, por favor. Eu te direi onde está o antídoto. Está no cofre, atrás da pintura. Código 7741. Por favor, Ara, não pegue meu lobo. 7741. Ara repetiu. Obrigada. Por favor. Sarafina soluçou. Sinto muito. Eu vou sair. Eu nunca voltarei. Ara olhou para a mulher que havia arruinado sua vida 5 anos atrás. Ela se lembrou da neve. Ela se lembrou do frio. Ela se lembrou de Noah gritando de dor 10 minutos atrás. Você pegou meu útero. Ou assim você pensou. Elara disse fria, enfiando a agulha no pescoço de Sarafina. Estou pegando suas garras. Ela pressionou o êmbolo. Sarafina guinchou um som que começou como um uivo e terminou como um grito humano. Seu corpo convulsionou violentamente enquanto a magia era arrancada de seu sangue. Seus olhos, que antes brilhavam vermelho, apagaram-se para um marrom turvo e sem brilho. O poder em seus músculos se dissolveu. Ara se levantou alisando seu vestido. Ela caminhou até a pintura da lua na parede, a moveu para o lado e digitou o código. Dentro do cofre estava um pequeno frasco de líquido azul, o antídoto. Ara o pegou. Ela se virou de volta para Sarafina, que estava encolhida em posição fetal no tapete, chorando, tremendo e totalmente humana. Você não é mais aluna, Sarafina. A Ara disse. Você é apenas uma garota em um vestido roubado. Ara saiu deixando a porta destrancada. Ara correu de volta para a ala leste, seus saltos na mão, correndo descalça pela pedra fria. Ela irrompeu no quarto assim que Kalin chegou da direção oposta. Kalin estava coberto de suor e sangue não dele próprio. Ele havia mudado de volta para a forma humana, usando um par de calças rasgadas que ele deve ter pego de um guarda. Seu peito estava arfando, seus olhos selvagens. Elara, ele ofegou vendo-a. Você a encontrou? Ela falou? Eu peguei. A Ara disse erguendo o frasco azul. Eles correram para a cama onde Noah e Lucas estavam deitados. Eles estavam pálidos, sua respiração superficial e irregular. Ethan e Liam estavam segurando suas mãos, chorando silenciosamente. Papai. Noah sibilou,
seus olhos se abrindo enquanto ele sentia a aura massiva de Kalin enchendo a sala. O coração de Kalin se despedaçou. Foi a primeira vez que um deles o havia chamado de papai. Estou aqui, filho. Estou aqui. Kalin engasgou, caindo de joelhos ao lado da cama. Suas mãos grandes e trêmulas pairavam sobre o pequeno menino, com medo de tocá-lo. Dê a eles, a Ara comandou, entregando-lhe o frasco. Metade para Noah, metade para Lucas. Kalin destampou o frasco com os dentes. Ele gentilmente levantou a cabeça de Noah. Beba este corajoso. Vai ter gosto de mirtilos. Noah bebeu. Então Lucas. Por um minuto aterrorizante, nada aconteceu. A sala estava silenciosa, salvo pela respiração áspera dos meninos doentes. Então a cor voltou para as bochechas de Noah. Ele tossiu, cuspindo um pouco de bile preta e respirou fundo e claro. Lucas sentou-se, esfregando os olhos. Minha barriga parou de doer. Lucas sussurrou. Elara soltou um soluço que ela havia segurado por uma hora e desabou na cama, puxando todos os 4 meninos para seus braços. Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Kalin permaneceu de joelhos observando-os. Ele se sentiu como um intruso neste círculo íntimo de amor e sobrevivência. Ele havia falhado em protegê-los. Liam, o mais velho, olhou por cima do ombro de Kalin. Os olhos dourados do menino estavam o avaliando. Você quebrou a janela, Liam disse, apontando para o vidro estilhaçado onde Kalin havia pulado antes. Eu fiz, Kalin admitiu. Você virou um lobo grande, Liam acrescentou. Eu fiz. Para nos salvar, Kalin assentiu com um nó na garganta. Eu queimaria o mundo para te salvar, Liam. Sinto muito por ter me atrasado. Liam hesitou. Então soltou um braço do abraço de sua mãe e estendeu a mão. Ele colocou sua pequena mão na bochecha áspera e manchada de sangue de Kalin. Você cheira a mamãe agora, Liam disse. Você cheira a alcateia. Kalin fechou os olhos, inclinando-se para o toque de seu filho. Uma lágrima escorreu pela sujeira em seu rosto. O laço, o antigo e inegável laço de sangue alfa, encaixou-se firmemente no lugar, ligando sua alma aos 4 meninos. Ara Kalin disse sua voz grossa. Obrigada. Ara olhou para cima, limpando seus olhos. Ela parecia exausta, mas feroz. Não me agradeça ainda. Nós temos um problema. Sarafina. Os olhos de Kalin escureceram. Eu lidarei com ela. Ela está resolvida. Ara disse com desdém. Ela é humana agora. Eu neutralizei seu lobo. Ela também admitiu que a gravidez era falsa. A mandíbula de Kalin caiu. Travesseiros falsos e mentiras. Ela nunca estava carregando seu ar. Kalin rosnou baixo em seu peito. Eu deveria matá-la. Ela é pior que morta. Ela está impotente em um mundo de predadores. Mas esse não é o problema. Ara disse, levantando-se e caminhando até a janela. Ela olhou para o pátio. Luzes estavam piscando. Não luzes de polícia, luzes de aplicação do conselho. SUVs pretos com a insígnia do Alto Conselho de Lobisomens estavam cercando o portão. O conselho está aqui, Ara disse sombriamente. Eles não vieram para a festa. Eles vieram porque 4 herdeiros alfa não registrados acabaram de pisar em solo real e porque uma vadia acabou de neutralizar a futura rainha. Eles não podem te tocar. Kalin se levantou sua dominância alfa, inundando a sala. Você é minha companheira. Eles são meus filhos. Eu não sou sua companheira, Kalin. Ara o lembrou bruscamente. Você me rejeitou. Lembre-se legalmente. Eu sou uma vadia invasora que acabou de agredir um membro da corte real. E estes meninos para o conselho, eles são ameaças à estabilidade da hierarquia. 4 alfas em uma ninhada. Isso não é uma bênção para eles. É uma guerra civil esperando para acontecer. Kalin caminhou até ela. Ele agarrou seus ombros, forçando-a a olhar para ele. Então eu te reintegrarei. Kalin jurou. Esta noite eu te reivindicarei perante o conselho. Eu rasgarei o decreto de rejeição. Não é tão simples. Ara se afastou.
Eu tenho uma vida, Kalin. Eu tenho uma empresa. Eu não sou apenas alguma loba que você pode pegar e largar quando bem entender para sua política. Bum! As pesadas portas de carvalho da suíte tremeram. Alguém estava batendo nelas. Abram por ordem do Alto Conselho. Uma voz estrondou do corredor. Temos um mandado para a prisão de Vance e a custódia dos mineiros não registrados. Os meninos gemeram, se amontoando. Kalin se virou para a porta. Seus olhos começaram a brilhar, mudando de avelã humano para o carmesim profundo e turbilhonante do Rei Alfa. Silos, Kalin latiu sem olhar para trás. Leve os meninos para o banheiro. Tranque a porta. Coloque fones de ouvido neles. O que você vai fazer? Ara perguntou, dando um passo ao lado dele. Suas mãos brilhavam com sua própria energia violeta. Kalin rasgou sua camisa, revelando a tatuagem do brasão real em seu peito. Eu vou lembrar o conselho quem senta no trono. Kalin rosnou. Ninguém pega meus filhotes. Ele abriu a porta com força. De pé no corredor estavam 12 executores do conselho, pesadamente armados com lanças de ponta de prata e colares de magia supressora. Atrás deles estava o ancião Marcos, parecendo sombrio, e um homem alto e magro em um terno cinza. Conselheiro Dracot, rival político de Kalin. Rei Kellin. Dracot sorriu finamente. Afaste-se. A mulher vadia cometeu traição contra o consorte da coroa e as crianças devem ser testadas para estabilidade. Kellin não se afastou. Ele deu um passo à frente. A mulher não é uma vadia. Kalin anunciou, sua voz ecoando pelo corredor, sacudindo a poeira das tapeçarias. Ela é a verdadeira rainha, e as crianças não são para testes. Eles são abominações, Dracot zombou. Quadrigêmeos, é antinatural. Eles devem ser abatidos para prevenir uma luta pelo poder. Na palavra frio, eu ar perdi. Ela não esperou por Kalin, ela saiu de trás dele. Se você quer abater meus filhos, Ara disse, sua voz caindo em um rosnado demoníaco de tom duplo que chocou até Kalin. Você terá que queimar este castelo inteiro comigo dentro dele. Ela levantou a mão. Ela não estava segurando uma arma. Ela estava segurando seu telefone. E ela acrescentou. Estou transmitindo ao vivo isso para a rede global de metamorfos. Diga olá para 3 milhões de espectadores conselheiros. Dracot congelou. A guerra havia acabado de começar. Mas desta vez, não foi travada apenas com garras. Foi travada com a opinião pública. O telefone na mão de Lara era um escudo moderno contra uma tirania antiga. Na tela, a contagem de espectadores estava disparando. 3 milhões, 3,5 milhões, 4 milhões. A sessão de comentários era um borrão de indignação. Eles querem matar os filhotes. Essa é a CEO da Vance Alchemic. Ela é a mãe. Abaixe o conselho. Protejam o conselheiro de sangue real. Dracot encarou o telefone, seu rosto perdendo a cor. Ele era uma criatura de sombras e acordos de bastidores, não preparado para a luz dura do escrutínio viral. Isso é preposterous. Dracot gaguejou, tentando proteger seu rosto com uma mão bem cuidada. Desligue isso imediatamente, senhorita Vance. Você está violando o protocolo do conselho. Eu estou protegendo meus filhos de um golpe. Elara disse, sua voz firme e pronta para transmitir. Ela deu um passo mais perto de Dracot, a câmera o rastreando. Diga ao mundo, conselheiros. Por que vocês querem abater 4 herdeiros alfa saudáveis? É porque eles são instáveis? Ou é porque 4 filhos fortes tornam o trono do rei Kalin inabalável? E vocês preferem um rei que é fraco e sem ar? Os olhos de Dracot moveram-se rapidamente. Os executores atrás dele pareciam inquietos. Eles eram guerreiros, mas também eram membros da Alcateia. A ideia de ferir filhotes reais, era um anátema para seus instintos. E com o mundo inteiro assistindo, eles sabiam que seguir as ordens de Dracot seria suicídio social.
Rei Kalin. Dracot sibilou, virando-se para o Alfa. Controle sua companheira. Kalin riu. Era um som sombrio e perigoso. Controle-a. Kalin se aproximou de Ara, seu ombro roçando o dela. Ele olhou para a lente da câmera, seus olhos dourados queimando com intensidade. Eu não conseguiria controlá-la se quisesse. Ela é a loba mais forte nesta sala, e ela está certa. Kalin se virou para seu Beta, que acabara de chegar no fim do corredor, sem fôlego. Relatório, Beta Jackson, Kalin comandou. Jackson ergueu um tablet. Encontramos os rastros financeiros, meu rei. Os pagamentos para Magda, a curandeira, 5 anos atrás, não vieram apenas da conta privada de Sarafina. Eles foram roteados através de uma empresa de fachada de propriedade do conselheiro Dracot. O corredor ficou em silêncio. Até os comentários na transmissão ao vivo pareceram congelar por uma fração de segundo antes de explodir. Ara abaixou o telefone ligeiramente, olhando para Dracot com genuíno desgosto. Você era política. Dracot gritou, percebendo que sua cobertura estava exposta. Kalin era muito jovem, muito agressivo. Precisávamos de uma linhagem gerenciável. Sarafina era maleável. Você era uma variável que não podíamos controlar. Tornar você estéril era necessário para a estabilidade do norte. Você roubou 5 anos da minha vida. Kalin disse, sua voz caindo para um estrondo subsônico que fez as janelas vibrarem. Você roubou as infâncias dos meus filhos. Kalin se moveu. Ele não mudou. Ele não precisava. Ele se moveu com a velocidade bruta e embaçada de um rei alfa. Antes que os executores pudessem sequer levantar suas lanças, Kalin tinha Dracot pela garganta, levantando o homem alto a 3 pés do chão contra a parede de pedra. Eu invoco o direito dos reis, Kalin bradou. Os executores instantaneamente caíram sobre um joelho, abaixando suas cabeças. O direito dos reis era a lei absoluta. O julgamento do rei Alfa em questões de traição era final e imediato. Dracot, Kalin rosnou, apertando seu aperto. Por traição contra a coroa, por conspiração para prejudicar os herdeiros reais e pelo envenenamento da reputação de minha companheira. Eu te despojou de seu posto. Eu te despojou de sua cidadania. Kalin se inclinou para perto. Corra, Kalin sussurrou. Você tem 10 minutos para cruzar a fronteira. Depois disso, a caçada começa. Ele soltou Dracot. O conselheiro desgraçado se levantou às pressas, ofegando por ar. Ele olhou para os executores, mas eles não se moveram. Ele olhou para a câmera que estava ainda segurando. Ele viu sua carreira, sua vida incinerada. Ele se virou e fugiu pelo corredor, o som de seus passos covardes ecoando na noite. Ara encerrou a transmissão ao vivo. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não era mais opressivo. Era o silêncio de uma tempestade que finalmente havia terminado. Limpa da garganta. Kalin se virou para os executores. Saiam da minha vista. Guarde o perímetro. Se Dracot não tiver ido em 10 minutos, traga-me a cabeça dele. Sim, meu rei. Os executores se apressaram em ir embora. Kalin e Ara foram deixados sozinhos no corredor. A porta da suíte se abriu lentamente. Silas espiou para fora, segurando um Lucas dormindo. Acabou? Silas perguntou. O perigo acabou. Elara disse, seus ombros finalmente cedendo. Limpa a garganta. A adrenalina estava desaparecendo, deixando-a tremendo. Kalin estendeu a mão, pairando perto de sua cintura. Ara não, ela sussurrou, dando um passo para trás. Nós vencemos, Kalin, mas isso não nos conserta. Eu sei, Kalin disse humildemente. Eu não espero que o faça, mas por favor, não vá embora esta noite. Os meninos estão doentes. Você está exausta. Fique. A Ara olhou para ele. Ela viu o arrependimento gravado em suas feições. Ela viu a maneira como ele olhava para Lucas nos braços de Silos, com uma fome e amor que não podiam ser fingidos. Nós ficamos esta noite, Ara concordou, por eles. O sol nasceu sobre o território da lua de obsidiana,
banhando as montanhas cobertas de neve em rosa e ouro. Ara sentou-se na varanda da ala leste bebendo café. Os meninos estavam assistindo desenhos na sala de estar, totalmente recuperados, graças ao antídoto e à sua velocidade de cura alfa. Khalin pisou na varanda. Ele estava usando roupas limpas, mas parecia que não havia dormido. Eu enulei o noivado com Sarafina, ele disse, olhando para seu reino. Ela foi escoltada para os assentamentos humanos. Sem seu lobo, ela não pode fazer mal. Bom, a Ara disse, eu também emiti um decreto esta manhã. Khalin continuou, restaurando seu status. Você não é uma vadia, Ara. Você é a lunar desta alcateia. Você sempre foi. Elara pousou sua xícara. Eu tenho uma empresa em Seattle, Khalin. Eu tenho uma vida. Eu não posso simplesmente bancar a rainha porque você assinou um papel. Eu sei. Khalin se virou para ela. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena bolsa de veludo. É por isso que não estou te pedindo para ficar como minha súdita. Estou te pedindo para ficar como minha igual. Ele abriu a bolsa. Dentro não estava um anel, era uma chave. Esta é a chave para as câmaras do conselho. Khalin disse, estou dissolvendo o alto conselho. Eu quero substituí-lo por um duo, Archie. Rei e rainha. Poder de veto igual. Você mantém sua empresa. Mova a sede para cá. Nós temos a infraestrutura. Mas governe comigo, não atrás de mim. Ara olhou para a chave. Era uma oferta tentadora. Não pelo poder, mas pela mudança que ela poderia trazer, pela segurança que ela poderia garantir para seus filhos. E nós? Ara perguntou, encontrando seus olhos. O que somos, parceiros de negócios? Khalin deu um passo mais perto. O cheiro de chuva e cedro a envolveu, acionando aquela profunda dor primal que ela havia ignorado por 5 anos. Nós somos companheiros, Lara. Ele disse suavemente. Eu nos quebrei. Eu sei disso. Eu passarei todos os dias pelo resto da minha vida tentando consertar isso. Eu te cortejarei. Eu te conquistarei. Eu não te tocarei até que você me peça, mas eu nunca mais te deixarei ir. Ara olhou para ele. Ela viu o menino por quem havia se apaixonado anos atrás, agora endurecido pelos erros, mas mais sábio por eles. Você tem 4 filhos muito enérgicos, muito destrutivos. Ara avisou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Criá-los vai ser um pesadelo. Khalin sorriu, um sorriso genuíno e ofuscante que tirou anos de seu rosto. Eu anseio pelo caos. Ar pegou a chave. Nós tentamos, ela disse, um dia de cada vez. Os campos de treinamento da Alcateia da Lua de Obsidiana eram empoeirados e barulhentos. Mantenham a guarda, Noah Ethan. Parem de prever os movimentos dele e apenas o atinjam. Rei Khalin gritou instruções, mas havia orgulho em sua voz. No centro do ringue, Noah e Ethan, de 9 anos, estavam lutando. Eles eram rápidos, antinaturalmente rápidos. À margem, Liam estava lendo um livro sobre estratégia militar, enquanto Lucas estava ajudando os filhotes mais jovens da Alcateia a aprender a amarrar seus sapatos. Ar observou do terraço acima. Ela usava um terno sob medida, uma coroa de ouro branco repousando levemente em sua cabeça. Ela acabara de terminar uma teleconferência com a Aliança Global de Metamorfos. Vance Alchemic era agora a fornecedora primária para todo o mundo sobrenatural, e a Alcateia Lua de Obsidiana era o território mais rico e poderoso da história. Ela sentiu um par de braços fortes envolvendo sua cintura por trás. Khalin apoiou o queixo em seu ombro. Eles estão ficando fortes, Khalin murmurou, beijando seu pescoço. Eles pegam isso de sua mãe. Ar provocou, encostando-se nele. Verdade, Khalin concordou. Tudo de bom neles vem de você. Ele a girou. Os anos haviam sido gentis com eles. O trabalho havia sido duro, reconstruindo. Confiança levou tempo, mas o laço entre eles era agora aço temperado inquebrável. Feliz aniversário, Khalin sussurrou.
Não é nosso aniversário, Elara franziu a testa. Nós nos casamos na primavera. É outubro. É o aniversário do dia em que você voltou, Kalin disse seriamente. O dia em que você entrou no meu salão de baile e me salvou de mim mesmo. A Ara amoleceu. Ela estendeu a mão e passou a mão pelo cabelo dele, que estava começando a ficar grisalho nas têmporas. Melhor decisão que já tomei, ela admitiu. Mãe, pai, Liam estava acenando do campo. Ethan mudou completamente. Ara e Kalin olharam para baixo. Com certeza, um filhote de lobo cinza elegante estava latindo e correndo em círculos, perseguindo sua cauda. Kalin riu, o som ecoando pelo vale. Ele pegou a mão de Ara. Pronta para lidar com outro lobo alfa? Ele perguntou. Ara apertou a mão dele, seus olhos brilhando violeta. Eu lidei com 5 de vocês até agora, ela disse. Acho que posso lidar com mais um. Eles desceram as escadas juntos para o sol em direção à sua família. A rejeição era uma memória distante, enterrada sob as neves do passado. No calor do presente, o rei Alpha e sua companheira baronesa haviam construído uma dinastia que duraria para sempre. E essa é a história de como Elara Vance transformou uma rejeição pública no retorno real definitivo. Ela não apenas sobreviveu, ela conquistou. Ela provou que o valor de uma mulher não é definido por um rótulo e que às vezes a melhor vingança é viver feliz e poderosamente para sempre. Eu amo que ela não o perdoou instantaneamente. Ela o fez ganhar. Ela o fez mudar as leis e o governo antes que ela o deixasse voltar para seu coração. Essa é a verdadeira energia de rainha. O que vocês acharam? Sarafina recebeu o que merecia, perdendo seu lobo, ou isso foi muito duro? E qual dos quadrigêmeos é o seu favorito? Acho que Liam vai ser um rei assustador um dia. Se você gostou desta história, por favor, esmague isso. Botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer mais sagas de formato longo como esta. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para não perder o próximo episódio. Comente alfa abaixo se você chegou até o fim. Obrigado por ouvir e te vejo no próximo.